Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicados na vida dos irmãos, amém? Hoje, amanhã, que é segunda, todos os dias, que a gente possa ter esse fator da graça de Cristo sendo multiplicado. Está tudo bem com vocês? Tudo em paz, todo mundo acordado? Quem já acordou de verdade faz assim. Quem está meio embreagem faz assim. Assim, qualquer troca aí, vocês relevem, né? Bom estar com vocês aqui mais uma vez, nessa manhã, para a gente poder compartilhar um pouco daquilo que Deus tem nos dado, né? Daquilo que Ele tem nos oferecido. Eu já estive agora ali com os casais, cheguei atrasado também, mas eles me perdoaram, que eles dizem que são crentes e tem que perdoar, né? Se não fosse cobrava um boleto aí com mora, com juro, mas graças a Deus que a gente tem que viver dependendo de Deus. Eu não confio em mim, eu não confio no que eu possa fazer, como o irmão falou aqui, e como foi muito bem cantada nessa última canção, nunca foi sobre nós, né? Às vezes a gente se engana com alguma pretensão de que a gente consegue alguma coisa, que a gente faz alguma coisa, que o culto vai ser bom, porque é Levi que vai falar, porque é Romualdo, porque é fulano, porque é Billy Graham, não, que já morreu. Mas não, irmãos, não é por causa de ninguém. Tudo foi por Ele, para Ele, por causa dEle. Por isso que o apóstolo Paulo, tão ricamente inspirado, né, escreveu essa poesia que foi cantada aqui, e respondendo talvez a um anseio dele, a sua própria alma, a sua própria carne, que vez por outra precisava ser acalmada, precisava, sim, de que esse texto fique na sua, né? Entenda quem você é, lembre qual é o seu tamanho, veja quem é o artista da história, quem é o protagonista da história. É igual a história do jumentinho que chegou em casa feliz, já sabe essa do jumentinho, né? O jumentinho chegou em casa feliz da vida, botando na rede social, em hashtag, essa coisa toda, sou tal, sou cara, e a mãe dele diz assim: por que você está tão feliz hoje, né? Publicando tanta coisa, e feliz da vida, eufórico. Ele diz: você nem sabe, eu vim entrando hoje na cidade, estava todo mundo batendo palma para mim, e cantando, e colocando uns gaminhos para eu passar por cima, e todo mundo me aplaudindo, dizendo, e ela disse: deixa de ser bobo, rapaz, isso não era para você não, era para o cara que estava em cima de você. Não é assim? Então a gente às vezes, irmão, esquece que a gente não é o cara da história, que nós não somos o centro da história, que todo o processo que foi vivido, tudo que aconteceu, a salvação, a morte de Jesus, a vinda dele aqui na terra, tudo isso foi por um propósito divino. Deus fez isso por ele. Amém? Deus fez isso por ele. Nós fazemos parte do processo de Deus. Nós fazemos parte do plano. A ideia, como Paulo perguntou lá, quem foi que teve ideia primeiro? Quem foi que deu ideia para Deus? Quem foi que chegou lá com ele e começou a dizer: rapaz, você nunca percebeu como a gente fala, né, se intrometendo na vida dos outros? A gente, rapaz, casado há 10 anos, 5 anos, 3 anos, não tem filho, tem que aumentar a família, só tem um menino, tem 2, tem que aumentar a família. Quem foi que chegou para Deus e disse: a sua família está muito pequena, você tem que aumentar a família, tem que botar mais gente? Quem foi, irmãos? Ninguém. A ideia foi dele, o projeto é dele, o plano é dele. A ideia de se revelar ao mundo, a sua criação, não foi de nenhum de nós, a ideia foi dele. Amém? Então tudo que aconteceu foi por ele, foi por causa dele, foi para ele, e o responsável por tudo continua sendo ele, e nós fazemos parte do processo, como o irmão dele falou. Reconhecimento, gratidão, todos nós precisamos ter. Muito bem dito, porque às vezes a gente esquece do passado, não é para lembrar, né? Mas ele sabe de onde veio, eu sei de onde eu vim, ele quis ser bonzinho aqui. Não, dizer que a gente é bom, todo mundo aqui. Ninguém tem nada de bom, não é isso? Se der um tantinho de dinheiro para você,
você bota as unhas para fora. Tem gente que não pode nem ter cargo na igreja, que não serve nem para currículo. Se você vai arranjar um emprego, se botar diácono, não serve para nada. Sou presbítero na igreja, não muda nada. Concurso público, está entendendo? Canto domingo lá, e aí? O que tirou a outra ganha na sua frente. E tem gente que não pode ter esse tipo de ocupação, de serviço, que a gente acha que é muita coisa, que a gente acha que é uma hierarquia, não porque o cara canta, porque o cara... Não, irmãos. Eu estou aqui numa situação pior do que a de vocês. Eu estou aqui para servir vocês. Vocês estão aqui para ser servidos. Está entendendo? Enquanto vocês estavam dormindo, eu estava estudando. Quem é que está na desvantagem aqui, irmão? Quem é o peão da história? Quem é o pequeno? Hein, irmão? Quando vocês estavam no shopping, esse menino devia estar ensaiando, porque não dá para chegar aqui e tocar qualquer música, aí o povo vai reclamar. Não dá para tocar de qualquer jeito, que vão dizer que deu uma bicada lá, que o batera atravessou, que o baixista está só não, ele está procurando o tom. Não dá. Tem que ensaiar. Então isso aqui está muito abaixo de vocês. Os diáconos têm que vir com essa roupa. Tenho certeza que essa irmã tem uma roupa mais bonita. Você está entendendo? Então o que é que a gente tem que entender, irmãos? Tem que entender que nós estamos aqui para servir. Então, se nós estamos sendo servidos hoje, nós temos que servir amanhã. Nós estamos aprendendo, isso é um processo. E o objetivo, o centro de tudo, quem é? Cristo, Jesus. Foi Ele o responsável por tudo. E graças a Deus que tocou essa música, o irmão Alderi, Deus, que eu não sabia como começar, mas é isso que a gente vem falar nessa manhã com vocês, irmãos. Qual o nosso papel? O que é que a gente precisa fazer? Viver assim como igreja, aproveitar o tempo. O que é que a gente está fazendo nesse tempo que a gente ainda tem aqui na terra? Eu não sei se porque depois dos 50 a gente começa a pensar, a valorizar mais a questão do tempo, né? Os jovens não ligam para isso. Eles acreditam que a eternidade está aí mesmo e eles são donos dela, mas a gente começa a perceber que o tempo começa a ficar curto e a gente começa a fazer perguntas. E como igreja, que nós estamos reunidos hoje aqui de manhã, como igreja, o que é que nós estamos fazendo, irmãos? O que é que a gente está fazendo que Deus nos deu? O que é que a gente está fazendo em relação à missão que Deus nos deu? Em relação ao projeto de Deus na nossa vida, em relação ao que Deus tem estabelecido para nós? Esse tempo, Paulo escreveu aos Efésios dizendo: olha, nós temos que remir o tempo. Ah, mas Jesus é o Pai da eternidade, temos a eternidade. Sim, mas aqui na terra o negócio é mais... Nós já estamos na eternidade, amém? Essa é uma primeira consciência que a gente tem que ter. Nós já estamos vivendo a eternidade, então a gente não tem que esperar chegar no céu. Nós não temos que esperar Jesus voltar, nós não temos que esperar uma glorificação, não. Nós estamos por esse processo da salvação, nós estamos no processo da santificação, né? No passado a salvação foi vista através da justificação. Então, como o pastor falou aqui, acabou a história. Por que a minha salvação é representada no passado? Ela é garantida por causa da justificação. Não podia fazer, não podia pagar, não podia nada. Então o que foi que Deus fez para promover a minha salvação em relação ao passado? Ele promoveu a justificação, pegou quem estava lá embaixo e levantou ao nível do filho dele. Por isso que nós não somos comunicados. Paulo disse: tem um justo na terra? Quem é um justo na terra? Só apareceu um até agora. Não foi isso? E eu, e você, e nós? Não, nenhum passava no processo. Então nós fomos justificados, nós fomos elevados à posição de justo. Então a nossa salvação em relação ao passado foi totalmente resolvida por causa da justificação. Amém? A nossa salvação em relação ao futuro, ao presente, ela está passando por outro processo que se chama de santificação. Que é a bronca, né? É a luta do dia a dia. Para aprender, é o que a Bíblia fala.
para aprender a viver como salvo nessa terra. Não é para ser salvo, é para aprender a viver como um santo nessa terra. Para seguir o exemplo de Jesus, para fazer como Ele fez, para ter a referência. Então esse é o nosso desafio diário ainda. Então é como a salvação se processa nesse tempo que nós temos aqui de presente. E a salvação no futuro, ela é representada por um processo que a gente chama de, a Bíblia chama de glorificação. Falou também, né? Aí é outra história. Que Paulo disse que isso que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Então, nesse ponto, aí acabaram os problemas, porque eu estarei garantido para a eternidade, mas a eternidade já começou aqui. Amém, irmãos? Nós estamos vivendo tudo que a Bíblia nos garante, nos promete em relação à eternidade. Então nós podemos perdoar eternamente, nós podemos amar eternamente, nós podemos servir eternamente, porque nós já começamos aqui, porque nós não somos aquele grupo que acredita que a vida acaba aos 70 anos, que a vida acaba na sepultura. Nós cremos que nós vamos continuar indo para frente. Então a gente tem que valorizar muito isso que a gente está fazendo aqui. Eu quero convidar os irmãos a abrirem um texto, a Bíblia, no trecho que Mateus escreveu, Evangelho de Mateus, e vou tocar num assunto que talvez, não sei se haverá discordância, mas eu estou fundamentado no que a Bíblia me diz, irmãos, em função a essa questão que a gente está vivendo. Olha, o homem, desde que é homem, nada mudou. O que muda é o modo dele, a forma de como as coisas acontecem. Mas a natureza do pecado, a natureza das tentações, a natureza do homem continua sempre a mesma. Não é verdade? O homem matava com um pedaço de pau. Hoje ele mata com uma faca, ele mata com um revólver, com uma pistola. Mas a natureza do assassinato é o mesmo, ou não? Não é isso? Antigamente a fofoca era só de ouvido em ouvido, de pé de ouvido, né? Era um falando por outro. Tanto que dizia que era de boca em boca, o negócio se espalha de boca em boca. Hoje mudou. Não é assim? Hoje mas não é mais de boca em boca. Eu nem sei como é que fala, como é? É de dedo em dedo, né? É de zap em zap. Mas a natureza da coisa é a mesma, vocês entendem? Então a natureza das coisas não muda. O que muda é a forma, o que muda é o processo. Os anseios do homem não mudam. O que muda é o que a gente está querendo. Eu queria uma roupa daquele jeito, agora eu quero desse. Eu queria um carro daquele jeito, agora eu quero esse. Tudo continua da mesma forma. Então, o que a gente tem que entender, irmãos, é que a Bíblia, ela nunca vai dar para a gente aqui uma lista do que eu posso e do que eu não posso fazer. Ela não vai dizer o que eu tenho que fazer. Ela vai dizer como eu tenho que viver. Se justifica na Bíblia dizendo assim, mas na Bíblia não está dizendo que tem que, sei lá, que não posso andar com uma pistola, porque não está escrito pistola na Bíblia. A Bíblia diz que era espada. Não, a Bíblia diz que eu não posso tomar cerveja, então posso tomar, porque na Bíblia não fala disso. Diz que é muito vinho. Mas a Bíblia também não diz que era para tocar teclado, piano eletrônico. Lá diz que é harpas, símbolos. Então vai atrás desse negócio. A natureza continua a mesma. Então a gente, às vezes, para justificar uma vontade própria, a gente procura o que e não o como. E como a Bíblia não fala do que e sim de como, a gente pega o que para justificar o que a gente está querendo fazer. Está entendendo, irmãos? Amém? Então, a gente está buscando isso, e o que eu trouxe hoje para a gente meditar aqui é uma referência a respeito de como nós devemos nos comportar, viver como igreja. Esses dias aconteceu aí, eu vi um movimento, teve celular, teve WhatsApp, teve tudo, em relação a alguém aí que começou a se manifestar em relação a Jesus. Usando o direito de expressão, o direito de livre pensamento. Aí disseram, Jesus é isso, Jesus é um travesti, Jesus é um gay. Quem ouviu isso aí, né? E começou aquele movimento.
e começou um zum zum zum, um vai e vem, porque o cara está falando isso, e teve gente chateada, teve gente, e nesse período apareceram as réplicas, as tréplicas, que está mesmo no período, né? Notas de repúdio. Então nós cristãos começamos a responder a esse fato que aconteceu. Só que eu comecei a perceber que o tempero utilizado nas respostas era muito parecido com o tempero que vem de lá para cá. A gente via a fisionomia das pessoas nos vídeos: raiva, nojo, repúdio, negócio agressivo, se pudesse matava. E eu comecei, porque eu penso um pouco nas coisas, né? Eu comecei a pensar: Senhor, é assim? O que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo em relação a isso? O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que é que nós estamos fazendo com os recursos, com a internet, com o WhatsApp, com o Facebook, com a inteligência? O que é que nós estamos fazendo? E todo mundo se movimentando e tal, e começou a aparecer: não, porque fulano, o cara que falou isso, agora sofreu um acidente, e as palminhas embaixo. E a gente tem que ir para a fonte. E eu perguntei: o que o acusado faria? O que o acusado faria? Aquele que está sendo caluniado. Eu estou dizendo que ele está sendo caluniado, o outro diz que ele é aquilo mesmo. Mas eu fico perguntando: o que ele faria? E por que essa pessoa está fazendo isso? E por que ele fala isso? Ele tem certeza do que fala? Eu tenho certeza do que eu falo. Então como é que vai resolver essa história? Eu tenho que perguntar a parte mais atingida: Jesus, o que você faria diante disso? Porque o que eu faria eu já sei. Se você me caluniasse, se você inventasse uma história, eu pegava você, eu processava, eu deixava você de tanga, eu colocava danos morais, eu fazia tudo. Aí eu trouxe para você ler comigo um texto aqui em Mateus, capítulo de número 16. O que Jesus faria diante... Como é o nome do cara? Nem lembro o nome do cara lá. Não interessa. Está lá. A gente precisa conhecê-lo para depois orar a Deus para que chegue para que chegue luz, irmãos. Amém? E aqui nesse trecho de número 16, Jesus está conversando com seus amigos. Não era um culto aberto, não era uma palestra, era uma conversa entre os amigos. E Jesus, nessa conversa, ele começou a perguntar, e começou a falar, e chegou uma hora que ele fez uma pergunta para os seus amigos. E ele disse assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O que é que estão falando a meu respeito? A gente pode trazer para isso aqui? Se fosse Jesus vivendo nos dias de hoje, ele podia dizer: o que é que está rolando aí na internet? Quais são os top trends a meu respeito? O que é que está rodando no Facebook a meu respeito? O que é que estão dizendo aí a respeito de mim? Hein, irmão? Aí o que é que você responderia? Você responderia o que os discípulos responderam. Mas vamos trazer para os nossos dias? Você já sabe o que está escrito aí, guarda aí que a gente vai continuar lendo. A gente diz: olha Jesus, estão falando aí que você é gay, que você é homossexual, que você é um travesti, que você é uma boneca, que você é um bocado de coisa e tal. E a gente ia dizer o que estavam falando a respeito. Como falaram aqui, ó, você é Elias, é um profeta, qualquer coisa. O que foi que Jesus fez, irmãos? Jesus nem questionou. Jesus não se deu ao trabalho de dizer o quê? Como é? Faz um print. Quem é esse cara? Está na Bíblia. Eu não vou ler e depois comentar porque o tempo já foi, mas está na Bíblia.
Jesus imediatamente fez o que queria fazer e lançou uma segunda pergunta. Essa é importante. O que estão falando a meu respeito, ele relevou. A segunda pergunta é importante para nós hoje. E vocês? E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Sabe por quê, irmãos? Porque quem está nas trevas, quem está na escuridão, quem está na sombra da ignorância, não estou ofendendo ninguém, eu sou ignorante, amém? Eu sou ignorante a respeito de muita coisa, eu sou ignorante a respeito de culinária, eu só sei fritar ovos, e às vezes a casca vai para a frigideira e a gema fica na minha mão. Então eu sou diga, ignorante. Muito obrigado, você já sabe que tem que cozinhar para mim. Amém? Eu não posso dar opinião a respeito de culinária, eu não posso dar opinião a respeito de mecânica, eu não posso dar opinião a respeito de corte e costura, porque eu sou ignorante. Amém? Se eu perguntar quantos ignorantes tem aqui, alguém diz amém? Todos nós somos ignorantes a respeito de alguma ou de muitas coisas. A opinião de um ignorante não pode ser considerada. Por isso Jesus não considerou. Ele não quer saber os fatos. Ele quer saber se ele está cumprindo o papel dele. Qual é o papel dele? O papel dele é se revelar ao homem. O papel dele é trazer a luz aonde tem trevas. Luz é conhecimento. Então, onde há ignorância, Jesus chega e traz luz, traz conhecimento, a palavra. Amém, irmãos? Ele está dizendo assim, olha, a opinião de quem não vive comigo é irrelevante. Eles estão certos. Eles vão falar algo que eles não conhecem. Eles vão falar algo pelo que a ideia, pelo conhecimento. Esse cara só entende de Elias, de Moisés, de Jeremias. Eles não entendem quem é o Filho de Deus. Mas vocês, a igreja, que anda, que lê a palavra, que estuda, que acorda cedo no domingo e tal, o que é que eu tenho feito com vocês? Quem eu represento na vida de vocês? Qual é a opinião que vocês têm a meu respeito? Porque o meu papel foi trazer luz e dar pressão. Quem é o meu Pai? Quem ainda não me conhece, quem ainda não teve um encontro comigo, quem ainda não sabe quem eu sou, não pode dar opinião a meu respeito. E a Bíblia diz que esse tempo de ignorância Deus releva. Estão entendendo, irmãos? Nós fomos chamados para sermos testemunhas de Jesus. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: vocês serão as minhas testemunhas. Vocês vão dizer quem eu sou pela experiência que vocês têm comigo. A opinião dos outros não interessa, irmãos. A opinião de quem não conhece não interessa. Se você quiser saber quem eu sou, nessa terra com 7 bilhões de habitantes, a pessoa mais indicada para saber quem eu sou é a minha mulher. E talvez você se decepcione com o que ela vai contar para você. Porque a sua expectativa em relação à minha imagem, aquilo que eu sou semanalmente, aquilo que você me vê por aqui,
possa decepcionar em relação àquilo que ela conhece a meu respeito. Então, o cara quem encontra comigo na rua não pode dizer quem eu sou. Quem sabe um pouco mais do que eu sou é quem convive comigo. Por isso, o que me machuca não é o que você diz a meu respeito, é o que aquela mulher fala de mim. Porque a relação próxima eu tenho com ela, como Jesus tem aqui com os seus discípulos, com a sua igreja. Então nós temos que ocupar o nosso tempo, irmãos. Temos que ocupar a nossa vida, os recursos, mostrando ao mundo quem Jesus é, e não brigando com quem não sabe quem Ele é. Amém? Você acha que Jesus precisa de defesa? Nós fomos chamados para estar defendendo Jesus, irmãos? Para estar defendendo a igreja? Para estar brigando em nome de Deus? Vamos ver algumas situações em que Jesus precisava de defesa. Jesus foi preso naquela noite lá, chegou a turma lá para prender Jesus. Quem lembra dessa história? A turma toda, o Judas estava lá. Aí o que foi que o Pedro fez? O Pedro foi defender Jesus. Pegou uma espada e ele não foi cutucar o cara para manter a distância, não. Ele deu um golpe para cortar a cabeça no meio, igual aqueles que a gente vê no Viking lá. O cara foi rápido, pegou só na orelha. O que é que ele estava fazendo, irmão? Defendendo Jesus. Lá no Evangelho de João, no capítulo 18, Jesus diz assim: ei Pedro, que é isso, rapaz? Por acaso, olha o que Jesus falou: por acaso você não quer que eu beba o cálice que o Pai me deu? Você quer impedir o processo? Isso aqui faz parte do plano. Eu não preciso de defesa. Mateus, ele foi mais específico, no capítulo 26, ele diz assim: ei Pedro, que loucura é essa? Esse tempo todinho você não sabe quem eu sou? Você não sabe que se eu estalar os dedos, podem vir 12 legiões de anjos para me defender aqui na dentro alguma coisa? Irmãos, Jesus, irmãos, fez isso. Jesus disse: eu posso pedir 12 legiões aqui. Eu posso dar um caos na internet. Eu posso fazer o celular derreter. Eu posso soprar os satélites dos provedores e mandar tudo para Marte. Pode ou não pode, irmão? Pode ou não pode, irmão? Pode, por que ele não faz? Ele está esperando que eu faça? Faz parte do processo. Ele está preparado para isso. Amém? Eu assisto de vez em quando um programa na televisão. Eu não assisto só televisão não, é um horáriozinho que eu fico assim. Aí tem lá eu não assisto TV aberta, não sei, nem Jornal Nacional, não assisto nada. Eu assisto só Channel, History, Discovery Turbo e canais de esporte, com alguns esportes. Mas tem um na History que eu assisto que é Desafio sobre Fogo. Não sei se alguém já viu. Não, ninguém viu. É interessante, ele forja, eu acho muito bacana esse negócio, que forja espada, lâmina, e eles trabalham o aço do zero e levam para fazer, e tem os testes, não vou falar o processo todo. Um dia desse eu encontrei uma irmã no supermercado, ela disse: rapaz, eu passei o dia todo rindo por causa daquele negócio do Jacinto. Eu disse: que bom. Aí o que é que acontece? Depois que a arma está pronta, a lâmina, a espada, aí eles vão para o teste. Aí eu acho interessante que o que eles dizem assim: eu vou pegar a sua espada
e vou bater com a sua espada numa pedra, por exemplo, no gelo, no bambu. Aí ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, olha, o importante aqui não é o que a sua espada vai fazer na pedra, quando eu bater com ela com força. É o efeito que a pedra vai fazer na espada. Eu quero saber se o fio vai virar, eu quero saber se ela vai rachar. É isso que eu quero saber. Aí fica todo mundo assim. Porque a gente está preparado para ser uma arma de ataque. O que é que eu estou fazendo no outro? O quanto eu estou atingindo, o quanto eu estou ferindo. Mas o teste para saber se a arma é boa não é o quanto ela fere, é o quanto ela resiste ao impacto, é o quanto ela resiste ao estresse. Porque muitas vezes, irmãos, atacando, batendo, quem se quebra é a gente. Ou não? Jesus aqui, ele sabia do que ele era feito. Pode falar, não tem problema nenhum. Eu sei do que eu sou feito. O quanto isso está atingindo a igreja. A igreja está perdendo tempo, irmão, fazendo abaixo-assinado, perdendo tempo no congresso, fazendo abaixo-assinado, levantamento disso, angariando gente. Nessa época a gente está aí. Se algum político levanta a bandeira dizendo que está para defender a igreja, eu não voto nele, porque a igreja não precisa de defesa. Ele vai querer me iludir, ele vai querer vender um negócio que ele não pode dar. Primeiro que ele não pode defender a igreja, porque ele não é mais forte do que as portas do inferno, que não conseguiram prender a igreja. O diabo com os anjos dele tudinho não conseguiram prender, a igreja está livre. Vai defender a igreja de quê, irmão? De calúnia, de inverdade. Você sabe quem você é? Jesus disse assim, olha, não, eu posso chamar muita gente. Nesse capítulo aqui, que a gente leu, no versículo 16, se você continuar lendo, a partir do versículo 21, a gente vai ver aqui um momento que Jesus, continuando a conversa, teve a convicção de Pedro, passou, aí aqui na frente diz, olha, desde aquele momento Jesus começou a explicar aos seus discípulos, que era necessário muitas coisas, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e ele fosse morto. Jesus começou a falar sobre isso. Quem foi que apareceu para defender Jesus? Quem? O Pedro. De novo, o Pedro. De novo não, isso aqui foi antes da orelha. Aí Pedro chamou Jesus assim pertinho. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreender, dizendo, Senhor, não faça isso não. Se meta nisso não, nunca faça isso, Senhor. Ir para Jerusalém, sofrer, morrer. O que foi que Jesus disse para Pedro, irmão? Para trás de mim, Satanás. Parece que toda iniciativa de autopreservação, de livrar Jesus da cruz, de preservar Jesus do seu propósito, da cruz, do sofrimento, era uma iniciativa de anticristo, porque impediria que ele cumprisse o projeto dele. Porque nós não estamos aqui para isso, irmão. Nós não estamos aqui para fugir da nossa cruz. Por isso Jesus disse, então, quem faz mim, tome a sua cruz e venha atrás de mim. Não espere defensores. A igreja não precisa disso, irmãos. Levi, você é contra a apologética? Não. Mas a apologética não é a arma para bater em quem não conhece o amor de Deus. A apologética é ferramenta para fundamentar a fé de quem já conhece o amor de Deus. A apologética não é para televisão, é para dentro de casa. A apologética não é para fazer discussão no meio da rua, é para dentro da igreja, para a gente conhecer os nossos fundamentos, aquilo que a nossa fé é, quem é Deus e quem nós somos, irmãos. Aleluia. Amém? Eu quero chamar os irmãos para ler um trecho para a gente terminar. 1 Pedro, capítulo de número 1.
Eu acho que domingo eu estou de novo aqui, no segundo culto, né? Aí a gente pode continuar esse assunto, que é culto de ceia, é bom para falar disso. Sabe o que foi que Jesus fez numa reunião de ceia, irmão? Ele revelou o traidor. Ei, o que é que você faria se a gente revelasse publicamente aqui o X9? O traíra. O que é que você faria, irmão? Hein? A Alderina diz que o ruim era ele. Já mataram esse cara aqui muitas vezes. Já colocaram a foto dele em todos os grupos. Ó, não deixa, esse cara aí é traidor, não aceita, mata esse cara. Jesus disse assim: olha, está aqui o traidor, eu vou ser rápido. Quando ele revelou Judas, ele disse assim: agora o que você tem para fazer, saia logo e vá fazer. Ninguém entendeu aquilo, acharam que Judas ia no supermercado comprar pão e vinho. E estranhamente Judas saiu raciocinando normal, cheio do diabo, que diz que o diabo tomou conta dele. Ele não saiu estribuchando, nem gritando, não, saiu normalzinho. A gente se engana muito, viu? E foi vender Jesus. Incrível o que Jesus falou quando Judas saiu. Judas diz assim: agora o Filho do Homem será glorificado. Quem é que está preocupado com Jesus aqui, irmão? Quem é que está preocupado com a igreja, irmão? Quando Judas saiu para vendê-lo, ele disse: agora sim, o Filho do Homem será glorificado. O projeto está andando. E a gente briga, faz campanha, briga com Deus, abandona, corre, porque a gente não quer cumprir o projeto dele na nossa vida. A gente não quer a cruz, a gente não quer conviver com um traidor, a gente não quer o que a gente chama de malefícios desse pacote. E tem essa vida que a gente tem aí, fundamentado no que a gente acha que é bom para a gente. Pedro, nem abri, né? Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, irmãos, eu não vim aqui para criticar quem faz as coisas, não. Só estou aqui na posição de que a gente tem que fazer, porque o tempo está acabando, viu, irmão? Mas quem colocou os videozinhos e bater palma, está em paz, tem como segurança, né? Aqui, 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo de número 7. Vamos ler um pouquinho antes? Versículo 3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler o versículo primeiro? Dá tempo, 5 minutos a gente lê isso aqui e vai embora. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, amém? Peregrinos, não tem casa própria, a nossa casa não é aqui, a nossa morada não é aqui, amém? É com esse tipo de gente que ele está falando. Peregrinos, dispersos no ponto, na Galácia, na Capadócia, em Natal, amém? A gente está disperso aqui ou não, irmão? Estamos dispersos aqui em Natal, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora de quem? O que foi que eu fiz até agora? Nada. Fomos escolhidos pela obra santificadora do Espírito Santo, para quê? Para a quem? A Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele, ouviu, irmão? Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de quem?
O que foi que eu fiz até agora? Nada, eu sou objeto do projeto de Deus aqui. Pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para quê? Para uma herança que jamais pode perecer, macular-se ou perder o seu valor. Você acha que o sacrifício de Jesus não tem poder, irmãos, para nos manter imaculados como igreja? Você acha que uma calúnia de internet, você acha que a ideia de um ignorante vai mudar quem é Cristo, quem nós somos? Não, irmãos, vamos seguir em frente. Herança guardada nos céus, para quem? Para vocês, que mediante a fé são, eu gosto disso aqui, são o quê? O que é que diz a sua Bíblia, irmão? São protegidos, estão preparados. Então são protegidos pelo poder de Deus até o tempo. Versículo 6: nisso vocês exultam, ficam felizes mais do que agora, por um pouco de tempo, que é esse tempo que a gente está aqui, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. É pecado ficar triste, irmãos? É pecado ver uma pessoa ignorante falando a respeito do nosso Deus, do nosso Cristo? É pecado ficar triste com isso? Não, irmãos. Sentimentos. Se falar da minha esposa, eu vou ficar triste. Se falar das minhas filhas, eu vou ficar triste. Se falar uma inverdade dos meus amigos, do meu cunhado, da minha cunhada, eu vou ficar triste. Eu não posso manifestar raiva, nem deixar que esse sentimento se transforme em ódio. Essa tristeza tem que se transformar em algo produtivo para a vida dele. Então eu não posso ficar esperando que amanhã o carro desse rapaz que falou um negócio desse caia no buraco e a gente fique dando testemunho. Não, eu tenho que pensar que tem que, de alguma forma, se não for eu, alguém seja luz na vida dele, para que haja salvação, bons frutos, edificação. Então eu posso sim ficar entristecido, por algum tempo eu posso ficar entristecido, por causa das provações. Eu sempre digo, eu não sou obrigado a gostar dessas coisas, não sou obrigado a gostar. Eu não posso murmurar, mas eu posso ficar no meu cantinho lá, não me obrigue a gostar. Eu não posso murmurar, e tem que ser inteligente o suficiente para aprender com isso, porque senão eu vou ter que passar de novo, porque Jesus só a prova de ano, né, professor? Depois que a gente passa no teste. Amém? Então ele disse, versículo 6, ele disse, versículo 7, assim acontece para quê? Para que fique comprovado que a fé de vocês tem. Quem tem fé, irmão? Todo mundo tem. Então acontecem essas provações, acontece essa situação difícil, o quê? Para que fique comprovado que a fé de vocês tem. Essa fé, ele diz que é muito mais valiosa do que o ouro, e ele diz que o ouro perece, a esperança da nossa vida não perece, muito mais valiosa do que o ouro, mesmo que seja refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Cristo for revelado. Irmãos, cada situação dessa que a gente vive, a gente tem que entender que tem um projeto, que tem um propósito nisso. Qual deve ser a nossa reação de Jesus? Aqui o apóstolo está falando que essas coisas acontecem para que a nossa fé seja revelada, aprimorada. E ele compara isso ao ouro. Como é que você aprimora o ouro? Como é que você refina o ouro, irmão? Ele diz que é refinado pelo fogo. Eu não sei se você se lembra do tempo de escola. Ninguém gosta de química, né? Quem gosta de química? Uma alma, outra ali, duas. Então vamos entender o que eu vou falar. Existe uma propriedade nos elementos, né, chamada ductibilidade. Você quer vir explicar o que é ductibilidade? Quem quer explicar o que é ductibilidade? Vocês vão entender, é muito simples. Ductibilidade é uma propriedade que os elementos têm,
que vão mostrar o quanto ele aguenta de estresse. O quanto ele aguenta sem perder as características. Você vai entortar e quanto ele resiste antes de quebrar, antes de romper. Pode cair na sua prova, viu? Estão entendendo, irmãos? O quanto de estresse um elemento, antes de perder, deixar de ser o que é, para continuar com as mesmas características. Isso chama ductibilidade. Tem elementos que têm uma alta ductibilidade e outros têm baixa ductibilidade. Qual é o campeão? Qual é o elemento que tem o mais alto índice de ductibilidade? Qual é teu nome, irmão? Isaac. Diga, aluno Isaac. Faltou aula nesse dia. Não temos tempo para descobrir, irmãos. O elemento que tem o mais alto índice de ductibilidade é o ouro. Vocês acham que esse negócio na Bíblia é por acaso, é? O cara não tinha o que fazer, ele ouro. Não, irmãos. O que é que significa? Significa que ouro é o elemento que você pode queimar, e depois que queima, ele continua sendo o quê? Ouro. Segundo lugar você sabe. Segundo lugar já não tem nada a ver com a Bíblia. Segundo lugar o cobre, terceiro lugar o alumínio. Né? Vem depois. Então, por que ele fala isso, irmãos? Porque esses elementos, para provarem quem são, eles têm que ser realmente levados ao estresse. E quanto mais eles são levados ao estresse, quem conseguir aguentar mais e não perder a sua natureza, esse ouro é tão caro. Por isso o ouro é maleável, o ouro bom é maleável. Porque você bate nele, mesmo que seja com uma espada de aço, ele vai se ferir, ele vai abrir. Mas se passar o foguinho, ele continua sendo ouro de novo. Isso é a nossa fé. A gente está aqui, irmão, para aguentar pancada. Por isso não existe uma espada de ouro. Você não é uma espada de ouro. Você tem uma fé de ouro. Podem bater em você, podem machucar você, podem rasgar, cai um pedacinho. Quem já viu a lixeira de ourives? Não tem nada. É isso? Ele lixa, ele faz aquela migalhazinha que tem lá, ele não joga fora. Ele pega o maçarico e vira uma bolinha, ele junta de novo. E continua sendo ouro. Que nessa manhã a gente volte para casa, irmãos, mais consciente de quem nós somos. Nós não estamos aqui para estar dando nota de repúdio na televisão, nem nota de repúdio no Senado, nem fazendo discurso, nem abaixo assinado. Aqui Jesus disse assim: um novo mandamento eu vos dou, amem uns aos outros assim como eu amei. E o próximo versículo ele diz assim: vocês serão conhecidos quando derem frutos de amor. Então não é ofendendo o cara, não é repudiando o cara, não é dando resposta à altura como uns paladinos que se levantam aí na televisão, é amando, é demonstrando que você está pronto como Jesus estava pronto para receber pancada, para receber cortes, para ser machucado, mas por causa da sua fé, que é como ouro, você vai ser mais uma vez dizer: Senhor, agora passa o maçarico de novo, que eu sei que eu continuo inabalável, porque isso é o que a tua palavra diz ao meu respeito. Que o seu entusiasmo a cantar aquela música que você, você é raridade, que você é ouro de Ofir, se lembre disso, irmão. Para que você possa cantar essa música, você tem que estar pronto para ser amassado, quebrado, queimado, esmiuçado, porque você tem certeza que nada disso vai afetar quem você é, e você vai voltar a ser aquilo que Deus te projetou, e continuará dando testemunhos de frutos de amor, como Jesus Cristo estabeleceu para a nossa vida. Que Deus abençoe a vida de vocês.